Bom dia, pessoal. A gente vai seguir olhando o texto de Iluminação da Sabedoria Primordial no trecho em que Gyatro Rinpoche ele segue explicando as condições de vida dos seres dos seis reinos. Né? Então ele vai aprofundar um pouco a noção dos seres estarem presos à noção de causalidade, né? De causa e efeito. E de como que esses seres eles experienciam a realidade desde o local sutil onde eles habitam. Né? Então, Gyatro Rinpoche diz assim: os diferentes estados de renascimento e circunstâncias que os seres nas seis classes experimentam são totalmente dependentes das acumulações kármicas, a lei infalível de causa e efeito. Então, aquilo que os seres experimentam é produto do karma deles, né? Isso é um ensinamento tradicional. Então, Lama ele começa lembrando de que o karma não é um ensinamento último, porque a nossa natureza é livre do karma. A gente nunca está preso absolutamente às estruturas kármicas, porque as estruturas kármicas elas surgem, elas aparecem para nós e elas também desaparecem, elas se dissolvem. A gente também descobre que a gente tem liberdade frente ao karma. Só que a maneira como ele diz aqui é como se fosse uma maneira terra, por causa da densidade da linguagem. Isso se dá porque dentro do samsara é como os seres experienciam, né? Então dentro do samsara as pessoas elas experimentam as coisas de maneira densa, elas não têm a sutileza de reconhecer aquilo de modo mais profundo, né? Então as pessoas elas vão colher os resultados daquilo que elas mesmas plantaram. Então isso é o ensinamento tradicional. Se a gente for olhar o ensinamento do próprio Buda Shakyamuni, a maior parte do ensinamento dele foi sobre como lembrar as pessoas elas terem cuidado sobre as ações que elas produzem. Ou seja, ações de um certo tipo produzem resultados de certo tipo, ações de outro tipo produzem outros resultados. É tão simples quanto isso. Uma das características dos tempos de degenerescência é o fato de que as pessoas elas vão se distanciando um pouco da percepção do efeito das suas ações. Vai surgindo uma espécie de, ao mesmo tempo, invisibilidade, ao mesmo tempo uma cegueira que vai se ampliando. Né? Porque a gente não tem bem noção do impacto que a gente produz nos seres. Boa parte, se não a totalidade das dificuldades que a gente vem encontrando em termos ambientais, elas vêm do fato da gente não se dar conta do impacto que a nossa presença, o nosso consumo, os nossos hábitos eles vão produzindo, né, em largas escalas. Porque é simples, a gente está em casa, puxa a descarga, a gente não sabe para onde é que vai aquilo que a gente botou dentro da descarga. A gente compra as coisas no supermercado, a gente tira elas de dentro da embalagem, a embalagem vai para o lixo e a gente descarta. A gente não sabe bem para onde é que aquilo vai. Então a gente vai perdendo uma noção do impacto que aquilo tudo vai gerando, né, no meio ambiente. Só que isso não é apenas uma coisa ecológica. Né? As nossas relações também, a gente vai se tornando cada vez mais descuidado com o impacto que aquilo pode ir gerando. Né? Então a gente vai colhendo sofrimentos a partir disso, isso é inevitável. Né? Então Gyatro Rinpoche começa lembrando as pessoas da causalidade. Então o Buda muitas vezes ele vai lembrar o fato de que se as pessoas querem colherem resultados positivos, felicidade, é bom que elas produzam ações benéficas. E se elas não fizerem isso, elas vão colher sofrimento. Então o Buda ele vai lembrar muitas vezes. Agora, o Lama Santen ele vai aprofundar esse tema de um modo muito interessante, que a gente tem que olhar com muito cuidado. Porque o Lama vai mostrar como que, mesmo a noção de causa e efeito, o buraco é bem mais embaixo. Né? Então o Lama ele vai lembrar, por exemplo, ele vai dizer assim, quando nós vamos estudar o Prajnaparamita, a gente vai se dar conta de que os nossos impulsos de ação nem são diante dos objetos apenas, mas são impulsos de ação que produzem a própria aparência que os objetos têm. Ou seja, se a gente entra dentro de uma visão da própria causalidade, eu posso pensar que a minha liberdade é não seguir o impulso que surge de tal forma, de tal objeto, de tal aparência. Então pode parecer que liberdade é isso. Agora, o que o Lama está dizendo aqui é que o próprio fato de eu olhar para aquele objeto com aquela cara, isso já é o meu karma estampado.
é atrás ainda o problema. Ou seja, o fato de eu olhar para aquilo com a cara que aquilo tem, isso já é o meu karma. Então, se eu procuro ter liberdade diante de algo que o meu próprio karma criou, isso é uma coisa importante, mas é uma coisa menor, porque a gente vai precisar reconhecer a nossa própria mente criando as aparências com a cara que elas têm. E isso já é o nosso karma. Aí a gente vê que a própria noção de liberdade, ela é bem mais profunda. A gente vai precisar olhar para isso com muito mais cuidado. Ou seja, não é apenas o que eu faço com aquilo, é o próprio fato de eu ver aquilo como aquilo. Isso já é o meu karma. Aí a liberdade ganha outras densidades, ela ganha outras profundidades. Então não se trata de saber se a gente quer aquele objeto, se a gente não quer aquele objeto, se a gente vai entrar ou não vai entrar. O próprio fato de a gente estar vendo essa situação desse modo, isso já é o nosso karma. Isso é o Prajnaparamita que vai nos oferecer essa contemplação. Então a gente vai ser sempre convidado, dentro da contemplação da causalidade, a gente recuar um pouco para olhar o panorama completo. Faz parte do próprio ensinamento a gente sempre lembrar uma coisa muito importante, que é o fato de que, se a gente for lembrar os grandes mestres, a gente vai tendo esse controle de qualidade, né? Ou seja, quanto maior o mestre, é como se fosse maior o cuidado que ele tem com a causalidade. Então, o Guru Rinpoche, o próprio Buda, né, ele vai dizer assim: embora a minha visão seja tão ampla, tão vasta quanto o céu, o meu cuidado com a ação de causa e efeito é tão refinado quanto alguém que separa grãos de cevada, ou grãos de farinha, vamos dizer. Então, o fato desses mestres terem a estabilidade, repousarem nessa visão tão ampla, isso não significa que eles vão se dar ao luxo de ignorarem a causalidade. Pelo contrário, porque os seres que estão ao nosso redor, eles estão acreditando na causalidade. Então a gente precisa ter esse cuidado por eles. Se a gente não tem uma realização suficiente, a gente precisa ter cuidado por nós mesmos também, porque é muito provável que quanto o efeito daquela ação que a gente está praticando amadurecer, a gente talvez não tenha mais a lucidez suficiente para conseguir olhar para aquilo quanto tal. Então é sempre bom a gente ter muito cuidado. Então o Lama ele vai tratar isso de modo muito delicado aqui, né? Ele usa um exemplo que é um exemplo bem lúdico, né? Que é esse exemplo de uma sanga que foi até o caminho do meio, viu os banquinhos de meditação e não viram banquinhos, eles viram mesinhas, né? Então eles, quando chegaram na sua cidade, eles mandaram fazer mesinhas. E o Lama, quando foi lá, disse: por que vocês têm tantas mesinhas? Não, porque a gente não tem mesinha. Por que vocês têm tantos banquinhos, né? O Lama diz: não são mesinhas, são banquinhos. Aí cada um começa a ver uma certa coisa. Agora, o que é interessante aqui é que a gente vai, ao mesmo tempo, quando a gente começa a aprofundar isso com o Prajnaparamita, a gente se dá conta de que aquilo que a gente está vendo está dentro do nosso olho. Então a gente precisa introduzir isso dentro da própria contemplação da causalidade, né? O fato de que aquilo que a gente está vendo surge como resultado causal do local interno que a gente está. Se a gente troca o local interno que a gente está, aquilo que a gente está vendo na nossa frente também muda. Então isso é muito interessante. O fato da gente mudar os referenciais pelos quais a gente olha para uma certa relação, a relação acaba mudando. Então isso é interessante, porque é como se dentro do samsara, mesmo dentro de uma prática que começa usando o samsara como referencial, a gente estivesse sempre buscando uma resposta causal, sempre buscando uma resposta com um certo nível de substancialidade que a gente pudesse quase que pegar. Enquanto que o Dharma, no sentido profundo, todo ele é insubstancial, não tem onde pegar. Ele vai sempre nos levar para a gente reconhecer aquilo por dentro dos olhos, então não tem como pegar isso. Então a gente vai ser convidado a olhar desse modo. Né? Agora, quando a gente começa a descrever as coisas desse jeito, a gente começa a se dar conta de que existe algo chamado Alaya Vijnana, que é o fato de que Gyatro Rinpoche aqui ele usa a expressão as acumulações kármicas. Né? Ou seja,
As acumulações kármicas são regiões de referenciais kármicos que estão operando sem que a gente perceba. Então são estruturas kármicas primárias que a gente tem, em que elas operam e quando as condições secundárias elas se manifestam, aquele karma bluft, ele encontra a oportunidade de se apresentar. Né? Agora a Laya Vijnana é um ponto importante, porque a Laya Vijnana vai surgir como esse grande depósito das estruturas kármicas primárias. E esse grande depósito ele não é pessoal. Esse depósito ele é coletivo, ele é impessoal. Coletivo também não significa que ele é de um conjunto determinado de seres. Né? Ele significa que qualquer ser, quando se coloca naquela posição, vai ver aquilo daquele modo. Então isso nos dá um pouco mais de leveza para olhar para esse ponto. Porque, do contrário, a gente pode começar a pensar. Se a gente olha para isso desde uma visão de baixo para cima, uma visão muito terra, a gente pode pensar, bom, eu com certeza devo ter feito acumulações kármicas por muitas vidas para hoje estar vendo essa mesa como mesa. Então agora talvez eu devesse começar a fazer acumulações kármicas de outro tipo para mim conseguir ver essa mesa como alguma outra coisa. Como se aquilo tudo fosse uma coisa que a gente fosse acumulando e aí tem uma conta que a gente tira o extrato de vez em quando para ver se aquilo agora está mais ou menos equilibrado, se o outro já passou de um. Então não vem ao caso. É o fato de a gente se dar conta de que a gente, ao ser arrastado para uma certa condição, a gente acaba vendo aquilo na nossa frente. A gente troca a condição interna, a gente acaba vendo aquilo na nossa frente de outro modo. Então a Laya Vijnana é fluido, a Laya Vijnana não é alguma coisa densa, independente de nós mesmos. Né? A Laya Vijnana é uma condição da gente se colocar em lugares particulares desde onde a gente passa a ver as coisas de certo modo. Então a gente está sempre fazendo isso. Então, dentro desse contexto, a gente vai precisar ter um pouco de cuidado para a gente poder perceber qual é a região kármica que a gente está residindo. Então, o Lama ele lembra no texto, né, que tem momentos em que a gente vai ter a sensação do tipo, hoje não mexa comigo, hoje as coisas não estão boas, hoje eu não quero conversa. Amanhã você até pode conversar, mas hoje não tem como. É como se a pessoa tivesse intuitivamente se dando conta da paisagem que ela está, se dando conta desse lugar que ela está. Desde esse lugar, tudo aquilo que aparece diante dela está contaminado por aquele lugar. Né? Então, esse é um local de live dinâmica que a pessoa vai. Então, a pessoa descobre que ela tem uma maleabilidade, porque talvez no dia anterior ela não tivesse naquele lugar. Talvez no dia seguinte, ou até mesmo no final daquele mesmo dia, ela já não esteja mais. Então, a gente está o tempo inteiro transmigrando, né, de uma região kármica para outra de Alaya Vijnana. E essas regiões kármicas elas vão produzir o efeito dentro da maneira como a gente vai ver as coisas. Né? Então, Gyatro Rinpoche vai dizer: ações do passado produzem como resultado a definição do futuro local de renascimento e as circunstâncias associadas a ele. Então a gente pode não lembrar, mas com certeza a gente aspirou a estar passando por coisas que a gente está passando. Isso não significa que foram aspirações lúcidas no sentido de serem aspirações conscientes, mas a gente com certeza desejou alguma coisa. Né? Então esse é um ponto interessante que ele levanta aqui, né? Que é o fato da gente ter, assim, prestar mais atenção, da gente ter cuidado com relação às nossas próprias aspirações. Porque as nossas aspirações, no sentido bem causal do termo, elas vão produzir o efeito no sentido daquilo que a gente vai colher amanhã depois. E não que isso seja alguma coisa mística, mas simplesmente no sentido de que a gente aspirou aquilo. Quando a gente começa a aspirar, a gente começa a plantar sementes kármicas para poder colher mais adiante, significa que a gente começa a adotar aquilo de energia, a gente começa a refazer as prioridades dentro da nossa mente, a gente começa a querer que aquilo realmente aconteça. A gente começa a procurar aquilo. Então, em algum momento a gente acaba encontrando, porque a gente se posiciona internamente para poder ver aquilo. Dentro do Sansara, o que Gyatro Rinpoche está dizendo é que os seres, a partir das motivações dos 6 reinos, eles vão colher as situações que eles vão acabar renascendo, porque eles aspiram isso, eles desejam, eles fazem esforços, eles lutam, eles se planejam, eles mobilizam todo um conjunto de condições para aquilo vir a acontecer. Então ele vai usar um exemplo do reino dos deuses, né? Porque o reino dos deuses dentro do Sansara é o que a grande parte dos seres vai aspirar, né? Então Gyatro Rinpoche vai dizer:
falando de modo geral, a causa do renascimento no reino dos deuses é a acumulação de karma negativo motivado por orgulho, arrogância, inveja ou agressão. Por causa disso, circunstâncias do renascimento são a guerra constante, a competitividade e no caso dos deuses de longa vida, uma vida cheia de felicidades e prazeres, até que o seu karma seja exaurido. Ou seja, é como se a pessoa ela anda por um tempo, onde aquilo tudo parece que flui. Mas no momento em que o karma que a pessoa gerou para aquilo começa a minguar, começa a desaparecer, tudo começa a trancar. E porque a pessoa simplesmente desfrutou daquilo, ela não teve o cuidado, porque ela estava um pouco inebriada ali dentro, ela não gerou karmas positivos para outras condições, ela começa a se dar conta de qualquer outro lugar que ela vai ser um local inferior com relação àquele lugar que ela está. E isso é muito aflitivo, porque ela com certeza gerou apego, gerou fixação e uma série de coisas. Então, qualquer lugar que ela vai, ela vê como um lugar inferior. E isso é um sofrimento para ela. Então, Gyatro Rinpoche diz assim: 7 dias antes dos deuses passarem deste âmbito, ou seja, desde o âmbito dos deuses, que é onde eles estão, eles percebem o seu futuro local de renascimento nos reinos inferiores. Então, eles percebem que o tempo passou e que eles não vão ter mais a capacidade de usufruir das mesmas condições favoráveis que eles tinham. Eles também se dão conta de que eles não são mais capazes de seduzir as pessoas já não olham para eles com os mesmos olhos que um dia elas olharam. Então aquilo começa a ficar muito aflitivo para eles, porque o referencial da vida deles era aquele, né? Era ser visto pelas pessoas, era ser lembrado, era poder usufruir de um conjunto de condições que agora começa a desaparecer. E aí eles começam a sofrer muito por causa disso. Aí, nesse momento, os seres do reino dos deuses, eles já não têm mais o poder para reverter o seu karma, porque o seu tempo como deuses terminou e um novo mérito não foi acumulado. À medida em que tudo à sua volta começa a murchar e a morrer, eles sofrem tremendamente, porque eles consumiram todo o seu bom karma, ao ponto de não terem o suficiente para tal tipo de renascimento novamente. Então vamos pensar assim, se eles tivessem feito acumulações kármicas positivas, eles talvez não tivessem com essa preocupação, mas eles veem que o tempo deles passou e que o que espera eles na frente é uma condição inferior. Isso não significa necessariamente a hora da morte, né? Às vezes é o fim de uma era dos deuses que a pessoa pode estar dentro, né? Então ela vê que o tempo passou, ela simplesmente bebeu daquilo, agora acabou, a garrafa está vazia e ela não tem mais de onde tirar. Ela também, por ela ter se construído enquanto identidade por um longo tempo ali dentro, ela agora não tem uma humildade de se colocar numa outra condição e de fazer as coisas todas acontecerem. Então ela sofre, né? Vão sofrer. Então o sofrimento dos deuses é muito chocante, né? Porque mesmo que eles tenham tido muitas condições favoráveis, isso termina em algum momento. Né? Faz parte também dos tempos de degenerescência o fato mesmo do reino dos deuses, ele não ser mais tão duradouro, né? A gente até pode pegar exemplos assim, de bandas, né, de músicos e de atores e de grandes seres do reino dos deuses, né? Então a gente pode lembrar que até algumas décadas atrás é como se o reinado deles durasse muito tempo, né? Hoje em dia é muito difícil você ficar o tempo inteiro no topo das coisas, né? Aquilo passa, né? E é muito rápido, né? Então aquilo é muito instantâneo, muito fugaz, e depois a pessoa pode simplesmente cair num esquecimento, ela cai no marasmo, né? E aquilo, a pessoa pode passar o resto da vida vivendo daquela lembrança daquele tempo que passou. É como se o resto da vida ela ficasse sempre falando de um passado, né? Ela não consegue mais. Ela olha para o presente ela não consegue engolir. O futuro menos ainda, né? Então esse é o sofrimento do reino dos deuses. Mas o sofrimento do reino dos deuses é o sofrimento de uma bolha que começa a murchar. Né? Isso também tem um paralelo com relação a qualquer uma das bolhas que a gente possa se ver dentro. Né? Quando a gente vê que uma bolha
que por muito tempo aquilo foi sólido para nós, aquilo começa a apodrecer, a gente começa a passar mal também. A gente começa a entrar numa situação de um bardo, né? A gente não sabe para onde é que vai. Então isso é o sofrimento dos seis reinos, né? Especificamente aqui dos seres do reino dos deuses. Então a gente vai contemplando isso, né? O fato de que, mesmo que a gente possa aspirar a situações como a do reino dos deuses, aquelas situações passam, né? E depois que elas passarem, o que acontece? Não tem nada para acontecer, aquilo simplesmente segue girando, a impermanência ressurge, né? E aquilo vai. Então a gente vai agregando esses diferentes elementos para a nossa própria contemplação. Então a gente vai ficando por aqui, né? Então, boa prática para todo mundo, um grande abraço, até mais.